Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto novo para vocês, tá? Matrizes. Eu já acessei aqui, ó, o formulário, né, que vai estar disponível lá no blog, e eu vou explicar a minha aula por aqui hoje, tá? Pelo que eu coloquei no blog para vocês estarem lendo e resolvendo as atividades, tá bom? O que são matrizes? Matrizes são tabelas, são representações de tabelas, tá? Uma tabela, vocês sabem que elas têm o quê? Linhas e colunas, né? Então, as matrizes, elas representam as informações que estão nessas tabelas, tá? O que essa tabela quer dizer, tá? Um exemplo aqui, ó, a gente tem uma tabela aqui, né? De notas, né? Uma tabela do José e da Mariana, né? Aí a nota do José de matemática foi 7, de física foi 5 e de química foi 6. E a nota da Mariana de matemática foi 9, de física foi 6 e de química foi 4. Aí a gente representa as matrizes dessa forma. Nós pegamos as informações da tabela e colocamos entre, ó, parênteses, entre esses parênteses. Às vezes elas podem aparecer assim também, ó, entre colchetes, tá? Ó, esses são exemplos de representações de matrizes, tá bom? As linhas, ó, horizontais, ó, aqui a gente chama de linha. É a mesma coisa que uma tabela, ó, linha de uma tabela, tá? E o vertical a gente chama de colunas, tá? Então, matrizes são representadas assim, por linhas e por colunas. Esse númerozinho que aparece aqui, ó, 2 por 3, a gente chama de ordem da matriz. O que significa essa ordem? Primeiro vem a representação do número de linhas e depois a representação do número de colunas, tá? Então, ó, essa matriz aqui, ela tem quantas linhas? Duas, né? Ó, então, é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, eu falo que essa matriz A, ela é uma matriz 2 por 3, tá? Essa matriz B aqui, ó, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, minha matriz B é uma matriz 3 por 2. A matriz C tem 2 linhas e uma coluna. Então, ela é uma matriz 2 por 1. Até aqui, acho que tranquilo, né? Tudo bem. É apenas a representação de dados de uma tabela, tá? Aí a gente começa a descer. Ah, aquela famosa pergunta. Aonde que eu aplico isso na minha vida? Em várias situações, tá? Matriz é algo muito legal. A gente aplica muito em informática, tá? Na criptografia, quando a gente criptografa dados, né? O que é criptografia, né? A gente transforma os dados, né, numa certa numeração, letras ali, para que esses dados não sejam roubados, né? Para que só a pessoa que vai receber a mensagem daqueles dados, ela usa uma chave para descriptografar e poder ler esses dados, né? Isso é aplicado na área de informática. Que mais? Em física, tá? Em astronomia, em controle de tráfegos de voos, a gente utiliza matrizes. Em biologia, biologia na parte de combinações genéticas, tá? Também são representadas por matrizes. Então, assim, em uma infinidade de coisas muito legais no nosso cotidiano, tá? Então, assim, é algo muito interessante, algo muito bacana mesmo. E não é difícil, tá, pessoal? Não é uma matéria, não é uma coisa, assim, difícil de entender e de resolver. Tudo bem? Então, ó, continuando aqui. A gente chama cada elemento da matriz, a gente representa assim, ó, por A, I, J. O que significa esse I e esse J? O I é a linha em que o meu elemento está e o J é a coluna que o meu elemento está. E o que significa esse MN? É a ordem da minha matriz, que eu já tinha falado ali em cima. Quantas linhas a minha matriz tem? M. Quantas colunas a minha matriz tem? N. Aqui, a representação genérica, então, de uma matriz, tá? Ó, o que significa o elemento A11? É que ele está na primeira linha e na primeira coluna. O elemento A12, ele está na primeira linha e segunda coluna. O elemento A13, primeira linha, terceira coluna. O elemento A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. E assim por diante, tá? Então, essa é a representação genérica de uma matriz, tudo bem?
Aqui um exemplo de construção de uma matriz, tá? Eu tô explicando para vocês por aqui, né? Porque as nossas aulas estão sendo online, mas o ideal é vocês pegarem um papel, um lápis e fazer, tá? No papel, porque a gente aprende construção de matriz escrevendo, tá, pessoal? Se a gente estivesse em sala de aula, com certeza eu estaria passando na lousa e a gente desenvolvendo, a gente escrevendo, tá? Porque é prática. E vocês vão ver que é uma coisa muito legal, tá? Então, ó, vamos construir uma matriz A, onde, ó, é uma matriz A, duas linhas e duas colunas, né, de ordem 2 por 2, onde cada elemento A e J, eu uso essa lei de formação aqui, ó. Eu pego o I e multiplico por 2 e somo o J. Ah, mas como que vai ficar isso? Olha a representação genérica dela aqui, ó. É uma matriz 2 por 2, não é? Então, o que significa isso? Eu já sei que ela tem duas linhas e duas colunas. Então, o que aconteceu? Já fiz a representação genérica, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. A lei de formação é essa daqui, ó. IJ é igual a 2I mais J. Como que eu represento isso? Eu venho aqui, ó, e vou substituindo. Pego o elemento A1, 1. Quem que é o I? 1. Quem que é o J? 1. Então, ó, no lugar do I, eu vou colocar o quê? 1. Então, ó, 2 vezes 1. E no lugar do J, eu vou colocar o quê? 1 também. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, ó, o A11 vale quanto? 3, ó, já está aqui, tá? O A12 agora, ó, pego o A12. 2 vezes, quanto que vale o I? O I vale 1. Quanto que vale o J? 2. Então, 2 vezes 1, no lugar do J, 2. Então, 2 mais 2, 4. O A12 vale 4. A21 agora, ó. Terceiro elemento aqui. O que eu coloco no lugar do I? Ó, o I vale 2, não é? Ó, 2. O que eu coloco no lugar do J? 1. Então, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E o A22, que é o último elemento aqui, no lugar do I eu vou colocar 2 e no lugar do J eu vou colocar 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. A minha matriz está construída. Então, retomando, como que eu construo uma matriz? Ele vai me dar a ordem da matriz, primeiro, 2 por 2. Monto a genérica. Ó, a genérica aqui, ó. Duas linhas, duas colunas. Então, vão ter 4 elementos. Como que eu descubro cada elemento? Através da lei de formação, que é essa daqui, que é só eu ir substituindo. Se eu pegar o A11, no lugar do I eu coloco 1, no lugar do J, 1. Descubro o A11, que vale 3. E assim por diante. Tudo bem? Como eu disse para vocês, o ideal é a gente ir fazendo no papel, tá bom? Segundo exemplo, né? Ah lá. Um outro exemplo aqui também bacana, que aparece muito nos exercícios, inclusive eu coloquei exercícios desse tipo para vocês fazerem, quando aparece essa lei de formação aqui, ó. Ó, vamos interpretar o exercício. Determine a matriz A definida por A é igual a I, A e J 3 por 3, ou seja, minha matriz vai ter 3 linhas e 3 colunas, né? Onde A e J é igual a 1 se o I for igual a J. E A e J é igual a 0 se o I for diferente de J. Então, vamos ver, ó, 3 linhas e 3 colunas. Então, ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Tá representada a genérica. Tá aqui, ó, todos os elementos, vão ter 9 elementos. A11. O I é igual ao J? Porque 1 é igual a 1, não é? Então, se o I é igual a J, vai valer 1. A12. O I é igual ao J? Não. Por quê? Porque 1 é diferente de 2. Se o I é diferente de J, olha aqui, o elemento vai valer 0. A13. 1 e 3 são diferentes, 0. A21, diferentes, 0. A22, diferentes. Aliás, A22 são iguais, então vai valer 1. A23 diferentes, vale 0. A31 diferentes, 0. A3 e 2 são diferentes, 0. E A33 são iguais, então vai valer 1.
aí eu represento aqui a matriz, ó. Então, ó, tudo que é igual, ó, o A1, o A22 e o A33 ficou 1. E o restante, que são diferentes, ficou 0, tá? Vão aparecer exercícios dessa forma também. Vamos lá. Tipos de matrizes agora, tá? Só pra gente saber, quando aparecer assim, você já vai saber qual é o tipo de matriz, tá? Matriz linha. Por quê? Porque ela só tem uma linha, então ela é chamada de matriz linha. Matriz coluna, só tem uma coluna, então matriz coluna. Matriz nula, formada por zeros, todos os elementos são zeros, então ela é chamada de matriz nula, tá? Matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então, ó, 2 linhas, 2 colunas, 3 linhas, 3 colunas. Então, toda vez que aparecer matriz 2 por 2, matriz 3 por 3, matriz 4 por 4, é matriz quadrada, tá? Matriz identidade, tá? Os elementos da diagonal principal valem 1. Ó, esse exercício que a gente fez aqui agora há pouco é uma matriz identidade, ó. O que é diagonal principal? É essa diagonal aqui, ó, a gente chama de diagonal principal de uma matriz, tá? Os elementos dela valem 1 e o restante vale 0, tá? Ó, então, isso é uma matriz identidade, tá? Essa diagonal aqui em uma matriz é chamada de diagonal principal. Essa diagonal aqui, ó, ao contrário aqui, ó, é diagonal secundária, tá, pessoal? Matriz transposta. Como o próprio nome diz, eu transponho ela, tá? O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Olha que legal. O 4 e o menos 5 não é uma linha? Aqui ele virou uma coluna. O 1 e o 0 não é uma linha? Aqui virou uma coluna. E o 2 e o menos 1 não é uma linha? Aqui virou uma coluna, tá? Matriz oposta é quando eu troco o sinal de todos os elementos. Só trocar o sinal. Ó, 1, menos 1, menos 2, 2, 4, menos 4. Apenas trocar o sinal dos elementos. Tudo bem? Operações com matrizes, tá? Hoje, na aula de hoje, eu separei as operações mais fáceis para vocês, tá? Que é a adição, subtração e a multiplicação de um número por matriz. Multiplicação entre matrizes eu não coloquei hoje, porém eu vou colocar na próxima aula, tá? E aí eu vou ensinar certinho, escrevendo como é que faz, tá bom? Para vocês, tá? Adição de matrizes. Vamos lá. Nós temos duas matrizes. Como que soma? É uma continha de mais normal, tá, gente? Vocês vão pegar o elemento com o seu respectivo. Como assim com o meu respectivo? Se eu for somar o primeiro elemento dessa matriz, da matriz A, eu tenho que somar com o primeiro elemento da matriz B. O segundo com o segundo e assim por diante. Então, ó, o A11 tem que ser com o A1 daqui. O A12 tem que ser com o A12 daqui. Então, ó, 1 mais menos 3, que vai ficar menos 3, não é? 1 menos 3. Quanto que dá? Menos 2. 2 mais 4, ó, 6. Aí aqui, 7 mais 2, quanto que dá? 7 mais 2 dá 9. Aí aqui, menos 5 mais 6, ó, devo 5, pago 6, eu fico com 1. Isso é a soma. Subtração, a mesma coisa, tá? Ó, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o joguinho de sinal na subtração, tá? Ó, 1 menos 3. Então, são dois sinais de menos. E a gente sabe que menos com menos na matemática vira mais, não é? Então, vai ficar 1 mais 3, que vai ficar 4. 2 menos 4, menos 2. 7 menos 2, ó, vai ficar 5. E menos 5, menos 6, ó, devo 5, devo 6, devo 11. Então, na subtração, só tomem cuidado com o joguinho de sinal. Quando aparecer 2 menos assim, ó, tem que fazer o joguinho de sinal, tá? E a multiplicação de um número por uma matriz? Vocês vão pegar o número e multiplicar pela matriz inteira, tá, ó? Olha que legal, eu quero multiplicar o 2 pela matriz A. Cada elemento, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes menos 5, menos 10. Tá bom? Então, pessoal, o que eu ensinei hoje para vocês? O que são matrizes, que são tabelas, tá? Ensinei a representação, né? A ordem
primeiro, né, antes de tudo, ensinei a ordem, né, que a gente representa, por exemplo, 2x2, é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, 3x2, 3 linhas e 2 colunas. Ensinei a representação de uma matriz, né, cada elemento. Por exemplo, se eu vou construir uma matriz A3x2, 3 linhas e 2 colunas. Primeiro elemento eu chamo do quê? De A11. O segundo elemento de A12. Aí depois A21, A22, A31, A32. Essa é a representação genérica. Aí ensinei que tem uma lei de formação, né, que é para a gente descobrir cada elemento da matriz. Ensinei também as operações básicas, né, a adição, a subtração e a multiplicação de um número por uma matriz, tá? Na próxima aula eu vou vir com a multiplicação entre matrizes, tá? Aí já é um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que é algo super bacana também e vocês vão aprender legal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, aí qualquer dúvida vocês vão me chamando, tá? Durante a realização dos exercícios que nós vamos tirando as dúvidas, tá bom? Até mais!